Olá, sou Enilde Coutinho, falo aqui de Fortaleza. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. Eu estou aqui no meu cantinho Bolsonaro na minha casa, onde sempre eu posto alguma coisa que eu acho relevante naquele dia, naquele momento. Hoje eu vou falar sobre um vídeo que está saindo aí. Paula Lavigne, a esposa do Caetano Veloso, junto com um amigo, falando do uso da maconha, que em Montevidéu é tudo livre, que se pode plantar seis plantas e andar com 30 gramas de maconha, fumar onde quer. Isso é um absurdo, essa apologia do uso de drogas. Esse povo, essa mulher, esse cara, eles não dependem do trabalho físico para sobreviver. Ele depende, sabe de quê? Do dinheiro que vem para a cultura, por exemplo, que eles defendem por trás disso tudo, do narcotráfico que existe dentro dessa categoria. Antes eu achava que o tripé, saúde, educação e segurança, a saúde estava no primeiro lugar, mas não. A educação do Brasil está em primeiro lugar. Se você investir nessa juventude de periferia que não tem acesso a nada, a arte que se apresenta a eles é uma arte deturpada, imoral, onde a sexualidade predomina, já com a intenção deles serem os frequentadores de funk e usarem droga e acontecer aquele caos que aconteceu no Rio de Janeiro. E a culpa de quem é? Da segurança, dos militares que chegaram lá para fazer a ordem, para colocar a ordem, e eles se atropelam, estão tudo fora de si. Então, crianças estão consumindo drogas em bailes punks. Por isso é que eu venho protestando desde que Roberta Alvim saiu da Secretaria de Cultura. Eu acho que Bolsonaro deveria chamar esse homem urgente para ele assumir qualquer pastas dentro da educação. Porque ele é um gênio, ele é um cara que deve ser visto pelo brasileiro como um exemplo. Ele saiu de um antro e quer voltar para esse antro para modificar, mediante a salvação da juventude, com a cultura, com a boa cultura. Por que eu estou falando disso? De Paula Lavigne, Uruguai, maconha para o Brasil? Porque é isso que grandes artistas do Brasil estão fazendo, defendendo o uso indiscriminado da maconha no Brasil. Isso é um absurdo. Nossa nação é imensa. Imagine os senhores que a violência no interior está imensa. No interior do Ceará é imensa a violência entre os jovens. Se tornaram assassinos. Eles têm que ter chance de ter na cultura, na educação, na música, ser para eles um motivo deles quererem ser gente, quererem ser cidadãos e não viver somente um período da vida dele atribulado a serviço de narcotraficantes. É tão fácil entender isso. E quando se chega uma pessoa como Roberta Alvim, que veio para modificar o Brasil culturalmente, acontece aquela armação de chamar o homem de nazista, de tudo mais, tudo armação. A esquerda não dorme, gente. Eles querem dominar esse país e é mundial. O interesse que esse país se desestruture é mundial. E vai começar pela juventude. Nós devemos investir na juventude, na cultura da juventude. Explicar para eles que eles têm que ter acesso a obras de arte, a músicas eruditas, a apreciar uma escultura bonita, e não aquilo que a esquerda promoveu. Aquele museu onde o homem pelado estava ali para as crianças ou qualquer pessoa tocarem no seu corpo. Ou aquele balé daqueles homens fazendo rodinha com o tato anal. O que é que isso leva de belo para a juventude? Isso é uma imoralidade. O adulto devia se envergonhar de apresentar tanta porcaria para a juventude. Mas, quando acontece de vir um cara como esse, bolsonariano, legítimo, e cai numa armação daquela, onde tudo foi programado para derrubá-lo, e ainda vem gente chamar o Roberto Alvim de nazista. Vejam a história dele. Conheçam esse homem. Ele é um gênio. Em 30 anos de dedicação ao teatro, ele ganhou todos os prêmios.
Ele tem uma cabeça perfeita para levar o teatro que se sai daqui do Brasil para se assistir nos Estados Unidos, peças de teatro musicais maravilhosos. Em São Paulo, um grupo restrito faz isso. Ele ia levar para todo o Brasil, para 5 regiões do Brasil, iam premiar novos talentos. Aí forma-se essa armação contra ele, porque ele ia botar o dedo justamente na Lei Rouanet. Ia mostrar as coisas sem licitação. Quantos processos tem ali? E a Lei Rouanet ela ficava principalmente no eixo Rio-São Paulo, onde ali havia todo tipo de armação para que se chegasse somente a um viés. Gente, nós precisamos abrir o olho e pedir ao nosso governo Bolsonaro, que é um homem da luta, um exemplo para nós de superação, que ele revija esse caso do Roberto Alvim. Tem que ser revisto isso. Tem que ser provado que esse homem veio para modificar o Brasil dentro da arte. Ele quer dar à juventude um norte, ele quer dar à juventude uma chance. Mas não esses que estão aí colocando, sem o mínimo critério, vídeos dizendo que a maconha em Montevidéu é liberada, que se pode plantar, que se pode usar 30 gramas. Pelo amor de Deus, isso é um caos. Se existe isso em outros países, a produção desse país, da força da juventude, da força humana, caiu muito. E muitos deles querem tirar essa lei. Montevidéu, capital do Uruguai, é tudo minúsculo. A população de lá, de 1.361.000 pessoas. Olha a diferença do Brasil. Gente, nós não podemos fazer isso. Nós temos que tomar conta da nossa juventude. Nós não podemos dar esse futuro a ela do uso de drogas. Nós não podemos. É responsabilidade sua, mãe, pai, tia, avó, quem quer que seja, de reprovar isso, desde que a criança é pequena. Não se pode fazer isso. Não se pode atropelar a natureza. Não se pode atropelar as coisas divinas. Vamos respeitar o futuro, gente. E no final do vídeo, ainda aparece Caetano Veloso dizendo que usa droga e que todas as drogas deveriam ser liberadas. Leia a Bíblia, veja Sodoma e Gomorra, como está parecido com o nosso Brasil. E isso eu não quero para os meus descendentes. E vou lutar para que eles sobrevivam a tudo isso, a essa armação ridícula. Que eu queria que quem está lá em cima, que é de direita, observasse isso e dissesse não a tudo que fosse para derrubar uma direita decente, como a que a gente quer. Eu sou Enilde Coutinho, sou do Ceará e estou na luta contra a droga, contra o aborto, contra a prostituição e contra o comunismo que quer se apoderar do nosso país.